Bem, o escritor e jornalista Edir Augusto Proença está lançando Psica. É um novo romance. Quantos já são, Edir? De romance são 6, mas de livros são 16. 16. Esse é o 16º. Esse é o 16º livro. O lançamento ocorrerá no próximo dia 9? Isso, lá Na Fox, na livraria na da Doutor Fox. Moraes. Na Doutor Moraes. A Bem, partir de 6 horas da tarde. Eu estou aqui com o Edir Augusto Proença. Mas, Edir, esse 16º livro, o que lhe motivou? Bom, acontece uma coisa engraçada, né? Porque a gente que escreve... eu escrevo primeiro para mim, depois escrevo para meus leitores aqui do Pará, mesmo que ainda não se tenham despertado por diversas razões. E também sou distribuído no Brasil todo pela Boitempo Editorial, né? E no começo, eu batalhei para lançar os livros, eu falava com a editora... que Eu vi uma página inteira na Folha de São Paulo falando de Psica. Mas finalmente eu acho que eu fiz gol, porque bati na trave várias vezes, porque lá a concorrência é muito grande, os jornalistas recebem pilhas de livros de editoras muito fortes, famosas, tá entendendo? Quer dizer, não é fácil. Mas o assunto é diferente, né? Isso, exatamente. O assunto fez uma grande diferença. Eu procurei, bom, nos meus livros tudo se passa em Belém, no caso arredores, né? E eu procurei falar de dois assuntos que eu considero muito candentes, sobre qualquer aspecto e coisas terríveis que acontecem na nossa região. Uma é o tráfico de escravas brancas, que nós temos, isso é terrível, de uma maldade absurda, e é a coisa que acontece, tá entendendo? E o outro, a ação dos ratos d'água, que são extremamente violentos, não é? Nessas cargas que viajam, nos popopôs, eles acertam, e eles são muito violentos com as pessoas, talvez por uma forma de intimidar. Realmente, né? Eu colecionei recortes, eu fiz pesquisa, eu trabalhei nisso e depois eu coloquei a história no meio de tal forma que todos se cruzam, tá entendendo? Porque meus livros sempre, eles não têm mocinhos ou bandidos, eles são pessoas comuns, geralmente afetadas por um Todos fato. ambientados aqui na região? Toda a minha obra fala de Belém e arredores, né? E essas pessoas são atingidas por um fato tão forte que elas precisam sair da sua zona de conforto para resolver. E quando elas saem no desespero, vem o livro e funciona. Qual é o ambiente onde ocorre isso? Belém e o que mais? Belém, Marajó, algumas cidades do Marajó, e termina em Caiena, que é um dos destinos das escravas brancas. Há muita boate, algumas ficam nas boates, outras vão para os garimpos, e menos meninas, pode ser, são meninas que vão, elas vão para a Europa pulando de lá. Pulam também de Paramaribo, é bem verdade, mas pulam também de Caiena, isso é uma coisa terrível. E o sonho é de chegar à Europa, né? Sim, é uma ponte. Sim, se bem que a maioria delas já percebeu que foi enganada, porque elas caem na mão desses cafetões, essas pessoas que cuidam disso, e elas são tratadas como escravas mesmo, elas não têm direito a praticamente nada, a vida pessoal. O que te despertou para esse assunto? Eu acho que a impunidade, sabe? No caso específico dessa questão das escravas brancas e a questão de pedofilia também, tenho acompanhado muito a ação daquele bispo do Marajó, Dom Pedro Ascona, se eu não me engano, e a maneira com que ele brada no ar pedindo socorro e clamando pelas autoridades, e não é ouvido, tá entendendo? Você lê que às vezes prefeitos e vereadores de cidades do Marajó estão envolvidos na questão também com pedofilia, fome, mães vendendo filhas por R$50. Você acha isso? É uma coisa absurda. Sem sombra de dúvida, aqui na nossa região tem esse fator econômico. Exato. Mas ele não é essencial na prostituição de um modo geral. Né? Não Não existe prostituição só na pobreza. Não existe, não. E é o caso de uma das protagonistas do livro, que é uma história verídica. O início dela, um amigo chegou um dia e me mostrou um vídeo de uma mocinha que brigou com o namorado, e o namorado publicou no Facebook as relações íntimas. E essa menina chegou na escola e todo mundo já sabia, ela não sabia. Ela saiu do colégio, os pais bateram nela. E isso me pareceu um bom início, tá entendendo? Porque ela vai para a casa de uma tia, e essa casa dessa tia fica ali no centro de Belém, naquela zona da Presidente Vargas, e ela ali convive com outras pessoas e acaba sendo raptada. Esse tráfico, pelo que você estudou, é com menores de idade? Não, né? Não, mas não necessariamente. Não necessariamente, sobretudo com menores de idade, porque, infelizmente, e é terrível falar isso, mas é uma preferência também, né, nessa área. Sim, e já é algo antigo já aqui na nossa região, mas Sim. agora deve estar bem mais profissionalizado. Exatamente, com os meios de transporte, essas coisas todas, é muito mais profissional. Quando você romanceia um assunto desse, qual é seu foco, seu objetivo? Talvez, no fundo, eu queira gritar contra isso.
Eu quero distrair as pessoas. Quando eu escrevo, perdoem-se porque falo de um tema bastante tenebroso, eu diria até, mas eu me divirto muito. E que é muito comum na nossa região. Nós sabemos que é muito divirto comum. sob o ponto de vista estético, entende? Quer dizer, gosto muito, né? Sou preguiçoso, escrevo 2 horas por dia e passo o resto do dia pensando no que eu vou fazer no dia seguinte. Também sou veloz, o que tem chamado a atenção dos críticos é justamente essa velocidade do meu texto. Eu uso muito frases curtas, tá entendendo? Eu mantenho um ritmo muito forte. Você começa e termina o romance? Não, você Não. vai escrevendo por capítulos. Eu não faço a Você menor não ideia. tem noção Nada, do final, nada. ele vai acontecendo. Exatamente. Eu não tenho noção Porque nenhuma do já li final. alguns que começam de trás para frente. Exato. No meu caso, o meu estilo, que é uma coisa que eu consegui impor e nesse livro ele está cristalizado, é realmente essa velocidade do texto. São maçarocas assim grandes de ações, onde eu não ponho travessão indicando quem falou agora, Você quem não romanceou a história, mas aqui tem um jornalista por trás, né? Sem dúvida, sempre. Um jornalista que identifica, Exatamente. né, um detalhe que está nas madrugadas aí, que Exatamente. a maioria das autoridades não tem interesse nenhum em descobrir, exatamente. sabe que existe, mas não Mas tem. deixa quieto ali, outras pessoas estão cuidando daquilo. E também o observador, não é? Eu moro no centro da cidade e no meu trajeto para o meu trabalho, que fica a 300 metros da minha casa, eu convivo com todo tipo de pessoa, falo com todos eles, no Sírio todo mundo ganha uma ajudinha, tá entendendo? Eu falo com cafetões, um rapper que vive anunciando um show que nunca vai acontecer, falo com engraxates, tomadores de conta de carro, prostitutas, tá entendendo? Quer dizer, toda essa gama de pessoas eu falo todo dia. Eles te contam histórias? Sim. Eles me contam histórias, eu ouço, sobretudo ouço, porque eu quero pegar a cadência, tá entendendo? A melodia da voz, tá entendendo? Isso que me importa muito. Isso Por que tu introduziste um Marajó nesse circuito que normalmente ele está fora de mão, né? Pois é, fora de mão e, no entanto, é de um encanto, de um potencial monstruoso. Aí entrou o romancista. Entrou o romancista, tá entendendo? Não é a rota natural. Não é. Eu normalmente me fixo em Belém. Eu sou uma pessoa muito urbana, eu vivo numa cidade de 2 milhões de habitantes, uma selva de concreto afincada em plena selva amazônica, tá entendendo? Quer dizer, me interessa o contraste entre essas pessoas que vêm do interior, de um outro ambiente, de uma coisa assim muito verde, e acabam se chocando com esse concreto, e são pessoas, e elas têm sentimentos, e esses sentimentos me interessam. E de quando é o lançamento? É dia 9. Dia 9 na Fox, na Dr. Moraes. Na Fox, na Dr. Moraes. E temos também aí a Flipa que vem, não é? Ah, sim. Temos a Flipa. Quando vai ser a Flipa? A Flipa é uma semana depois do Sírio de Nazaré. São escritores locais que querem se mostrar, querem mostrar seu trabalho, não recebem nenhum tipo de incentivo por parte... Onde vai acontecer? Na Livraria Fox. Tá entendendo? E fazemos mais, além de estarmos todos juntos nesse dia com nossos livros em exposição e à venda e conversando com as pessoas, nós também temos um patrono, no caso é a Dalcinda Camarão, que é minha tia e foi esposa de Líbero Luchardo, que é uma grande poeta, maravilhosa. Inclusive hoje estava conversando com o João de Jesus Paz Loureiro, ele me falava que estava apaixonado pela obra. Temos um relançamento de uma obra que estava esgotada e que é importante para a cidade, que no caso é Belém, Belém, do Dr. Alfredo Oliveira. E vamos lançar um livro de um novo romancista, que é o Flávio Oliveira. Ele vai ter lançado pela editora Imperial, vai ter lançado um novo livro. Quer dizer, batemos dos dois lados e mostramos a nossa obra. A Flipa vai seguir o modelo da Flip, que Sim. já é um sucesso. Não é? Por enquanto, no caso, nós somos só os locais fazendo por nós, né? Mas vocês não têm interesse nenhum em apoio público, não. Isso aí são os próprios... Não é nenhuma questão de ter interesse, É que não existe. Não há. Bem, se aparecer, seria bem-vindo. Seria agora, claro que sim. Então, ela começa a primeira Flipa dentro de uma livraria. Sim, exato. Mas já é a segunda. Já é a segunda? Já é a segunda, estamos crescendo, há mais pessoas querendo participar. E daqui a pouco vai para fora. Penso que sim. Seria interessante se pudéssemos fazer no Mosqueiro, seria tão bonito fazer, tem locais maravilhosos, né? Mas, por enquanto, é uma iniciativa nossa, não há um tostão de qualquer outra área envolvida, né? E estamos fazendo por nós. Bem, eu li que você está mudando o teatro. Sim. Para a Cidade Velha. O que fez essa mudança? Bom, primeiro que nunca recebemos nenhum tipo de ajuda de ninguém. É muito difícil você manter um local com 100 lugares, ar-condicionado, pagando aluguel, pagando funcionários, essas coisas todas. Sim, você também no Novo Ponto não vai pagar aluguel, funcionário? Não, foi adquirido. É uma casa antiga que adquirido por vocês, sim, profissionais? Sim.
Foi adquirido por nós, fica na Dr. Malcher, é uma casa grande, enorme, mas o espaço vai ser reduzido também por uma questão de momento do teatro paraense, tá entendendo? Que sobrevive a duras penas, sem nenhum tipo de apoio cultural. Então, E quando inaugura? Nós vamos inaugurar provavelmente ali em outubro, novembro. Sim, nas proximidades do Sírio. Exato. Nós já estamos ensaiando um espetáculo, chama-se Esse Corpo que Me Veste. É um espetáculo que eu escrevi e parti de um livro que foi lançado até pela Boitempo, a minha editora, sobre o julgamento de Jesus e Pôncio Pilatos, que é o julgamento impossível, porque Pôncio Pilatos é a realidade e Jesus diz, pô, eu não sou do seu mundo, e agora? Não sou deste Então, a mundo. inauguração do novo espaço vai se chamar como? A Casa Cuíra. Casa Cuíra. Casa Cuíra vai ser com esse espetáculo, Esse Corpo que Me Veste. Então, ele terá um teatro, terá o palco, terá Sim, lugar terá para exposições, Sim, para lançamento de livro, uma casa isso. cultural. Exatamente, uma casa cultural, e vamos fazer um tipo de teatro que se chama teatro imersivo, que nós nos aproximamos totalmente do público, tá entendendo? O público vê o ator muito próximo. Que bom, Edir Augusto, parabéns pelo teu trabalho, sucesso aí no Psica, é realmente um assunto que interessa, que logo dá uma vontade grande da gente, principalmente nós que moramos aqui, que Sim. A gente vê isso, sempre ouviu falar. E é um convite meu aos Sim. leitores, gente que gosta de livro, né? Sou um escritor paraense escrevendo sobre a nossa realidade. Essa exportação de meninas para Caiena, para Paramaribo, a gente já ouve isso há quanto tempo, não é? É verdade. Exatamente. Muito obrigado pela entrevista. De nada, estou sempre à sua disposição. Logo depois do intervalo, o otorrinolaringologista Leonardo Acatuaçu. Eu volto já.